família, tudo bem? Será que você sabe como fazer o estudo completo de uma função quadrática? Sabes como determinar a expressão analítica de uma função a partir de um gráfico? Vem e resolva comigo a partir desse vídeo, vai te ajudar. O vídeo é muito top. Veja. Resolva comigo o exame de 10ª classe 2020, a primeira época. Esta função começa com o estudo da função quadrática. Então aqui com essa função vamos aproveitar e fazer o estudo completo da função quadrática. Então preste atenção, se o vídeo te ajudar, inscreva-se no nosso canal, partilhe o vídeo para que ajude os outros que também necessitam de preparação para que saiam-se bem nos exames desse ano. Então, está aqui com o professor Albino, resolva comigo. A questão número 1, de a linha A até a linha I, começa da seguinte maneira. Considere o gráfico representado na figura abaixo e determine, primeiro, a linha A, o domínio da função. Então, como é que se pode determinar o domínio da função? Primeiro é saber o que é domínio de uma função. Domínio de uma função são todos os valores do eixo x que pertencem nessa função, que fazem com que a função exista. Então, nesta nossa função quadrática, o domínio da função são todos os valores que estão desde o menos infinito até o mais infinito, desde que exista no conjunto de números. Vamos representar o seguinte. Visto que dissemos que o domínio é todo o valor do eixo x, ao apresentar para qualquer pergunta que vir o domínio da função, você escreve que x pertence ao conjunto R. Assim apresentaste o domínio. Ou seja, tu podes escrever da seguinte maneira. Domínio da função é todo o valor do conjunto R. Isto é, desde o menos infinito até o mais infinito. Esses todos os valores fazem parte do nosso domínio de uma função quadrática. Isto é o mais importante. Agora vamos para o contradomínio da função. O que é contradomínio de uma função? Contradomínio de uma função é o eixo y. Se o domínio for o eixo x, o contradomínio será o eixo y. Nesta maneira, ao escrever isto, você precisa primeiro entender a função. De onde até onde do eixo y a função existe. Se você ver bem, a função tem como o mínimo valor, porque é embaixo, o mínimo valor no ponto menos 4. De menos 4 para cima, a função existe. Então, de menos 4 para baixo, a função não existe. Desta maneira, você escreve. O contradomínio da nossa função vai ser y pertence ao intervalo fechado, porque começa de menos 4 até mais infinito. Lá em cima da função é mais infinito. Só assim você apresentou o contradomínio e tem muito valor a fluir. Então vamos mais para outra questão que vem nessa função. A outra questão que veio na linha C é para determinar os zeros da função. O que são zeros de uma função? É simples, meu irmão. Zeros da função são aqueles valores de x1, x2. Então, se for numa função, esses valores se encontram nos pontos de interseção entre o gráfico e o eixo x. Ou pronto, onde se toca o gráfico e o eixo x. Nesta maneira, veja aqui na nossa função, este ponto aqui onde se encontra é o nosso zero. Aqui também se encontra, que se toca com o eixo x, a nossa função é zero da função. Nesses pontos, y é zero. Desta maneira, você vai escrever nosso zero da função será x1, o primeiro ponto em que nós vemos aqui, em que a função toca é menos 2. Você vai escrever x1 igual a menos 2, é o primeiro zero da função. Outro zero, você vem aqui na função, repara, é o ponto 2, onde toca. Você escreve x2 é 2. Nem sempre são esses valores, podem existir outros valores, desde que toque o eixo x. E toca no máximo numa função quadrática 2 vezes. Pode não tocar nenhuma vez, ou pode tocar apenas uma vez.
Então, vamos para outro estudo da função, que agora vamos fazer é o estudo dos vértices da função, vértices da parábola. O que são vértices da parábola? Vértices da parábola são pontos em que a função muda do seu sentido. Isto é, se a função estava a decrescer, passa a crescer. Se estava a crescer, passa a decrescer. Nestes pontos, a função diz-se está no vértice. Então, o vértice da função é neste ponto aqui. A função estava a decrescer, passou a crescer e onde mudou o sentido é aqui no ponto no y menos 4. Neste ponto é o nosso vértice para essa função. Ou por outra, a parte em que o gráfico divide-se em duas partes iguais. Vamos escrever os nossos vértices da função. Ponto menos 4 e menos 4 encontra-se com o quê? Se eu toco no eixo y é porque o eixo x é 0. Você escreve aqui menos 4 e 0. Menos 4 é y, x é 0. E sempre começa com o valor de x. Você vai escrever x é 0, que é x vértice, y é menos 4. Nesses pontos são os seus vértices. Se não entendeu como se faz, pergunta no número que está aqui na tela. Vais entender como é que se faz em passos bem detalhados. Vamos lá para outro estudo da função, que é o estudo de variação do sinal da função. Como é que se faz o estudo de variação do sinal da função? Preste atenção, é muito simples. Para você fazer o estudo da variação do sinal da função, é simplesmente ver em que parte a função está acima do eixo x e em que parte a função está debaixo do eixo x. Faça essa tabela que está aqui, que está já ver na tela. Essa tabela é para o estudo de variação do sinal da função, onde a parte de cima representa o eixo x e a parte de baixo representa o eixo y, que é a nossa função. Então, como é que vai fazer o seu estudo de variação de sinal? Primeiro, você vai reparar nos zeros da função. Eu já pus sinais aqui. Então, antes do primeiro zero, nós já aprendemos os zeros da função, são x1 e x2. Antes de x1, o que acontece? No x1, primeiro, você vai representar nesses quadrículos. x1 é menos 2, x2 é 2. Então, nesses zeros, o valor é zero da função. Por isso não tem nenhum sinal. Zero não é positivo nem negativo. Então, nesses pontos, o que você vai fazer é simples. Antes do primeiro zero, o que temos? Temos de menos infinito até o nosso primeiro zero, que é menos 2. Lá, a função está acima do eixo x. Por estar acima do eixo x, a função toma o sinal positivo. A função está acima do eixo x, toma o sinal positivo. Você vai escrever aqui positivo. Depois daí, você vai ver no nosso zero da função, a função tem zero, por isso é que se chama zero. Depois do nosso primeiro zero até o nosso segundo zero, nesse intervalo, estamos a dizer, deste ponto até este ponto, a função toma aqui sinal, está abaixo do eixo y, sinal negativo. Você vai escrever aqui entre o primeiro zero, que é menos 2, até o segundo zero, que é 2. O que acontece? O gráfico está de baixo, fica negativo. Depois, vais fazer o seguinte. Depois do segundo zero, que é 2, até o mais infinito, a função toma aqui sinal. Você vê que a função está acima do eixo y, por isso fica sinal positivo. Você vai escrever aqui sinal positivo. Assim já fez o estudo da variação do sinal da função. Vamos para o estudo de o quê? De variação da função. O que é isso? Será que não é a mesma coisa? Não. Variação da função fala do sentido. Em que parte em que a função é decrescente, em que parte em que a função é crescente. Como é que vai verificar isso? É simples. Verifica nos vértices da parábola. Verificar nos vértices. Preste atenção. Depois, faça essa tabela que está aqui. Essa tabela, no meio aqui ficam os nossos vértices. Aqui é antes do vértice, aqui é depois do vértice. Isto é, parte de cima também é o eixo x,
Você escreve eixo x, a parte de baixo é eixo y, que é a nossa função. O que você vai fazer? Seguinte, antes do vértice. Vértice é quanto? Nós já fizemos o estudo do vértice e descobrimos que x vértice é 0. Você escreve aqui x vértice é 0. Y vértice é menos 4. Você escreve menos 4. Nesses pontos a função não varia o sinal. Daí, antes do vértice, estamos a dizer de menos infinito. Estamos a falar de menos infinito. De menos infinito até o nosso vértice, que é 0. O que acontece? Nesses pontos, a função, de acordo com o que estamos a ver aqui na tela, a função de menos infinito até o nosso vértice, que é nosso 0, a função estava a descer. Se estava a descer, é decrescente, o sentido é de descer. Você vai escrever assim, decrescente. Depois, no nosso vértice, a função tem um valor menos 4. Então, depois do nosso vértice, estamos a dizer depois do 0, até no mais infinito, a função vai ter que sinal? Simples. A função, você vai ver de novo na nossa função, o seguinte, depois do nosso vértice, daqui até lá, no mais infinito, a função está a fazer o quê? Está a subir. Se está a subir, é crescente. Você mostra o sentido de subir, que é crescente. Só fazendo assim, você já fez o estudo de variação da função. Agora, vamos fazer outro estudo. O estudo que vamos fazer agora é o estudo da equação do eixo de simetria. Equação do eixo de simetria. É muito simples. Preste atenção no que estamos para estudar. Entenda o que vai acontecer. Para fazer esse estudo da equação do eixo de simetria, é preciso saber qual é a equação do eixo de simetria. A equação do eixo de simetria é esta que vou escrever aqui a seguir. É o eixo x igual a x1 juntar com x2, depois achar a metade. x1 mais x2 sobre 2. O que é isso de eixo de simetria, afinal? É o ponto em que a função se divide-se pela metade, em duas partes iguais. Estás a ver? Essa parte aqui. A função, nesse lado esquerdo, é igual ao lado direito, só que tem valores simétricos. Aqui tem menos 2, aqui tem 2, mas nem sempre vai ter valores simétricos. O ponto de que o gráfico divide-se em duas partes iguais espelhadas. Então, vamos ver como se descobre. É só juntar x1 com x2, dividir por 2, você vai ter o eixo de simetria. Vamos ver isso. Substituindo com os valores dos zeros que nós já tivemos, vamos ter o seguinte. Simplesmente x, não x1. Vamos ter igual. Nós já sabíamos, igual a o quê? x1 já tínhamos lá, que é menos 2, x2 é 2. Você vai juntar x1 e menos 2. Você escreve aqui menos 2, mais x2 era 2. Coloca aqui 2. Dividido por esse 2. Escreve aqui 2. Dá quanto isso? Menos 2 mais 2 são dois números simétricos. A soma de dois números simétricos dá quanto? Dá 0, né? Você vai escrever aqui 0 sobre 2. Nada dividido por 2 dá quanto? Dá nada. Assim, você já encontrou que o eixo de simetria é 0. É no x igual a 0. Por outras palavras, estamos a dizer que é nesse ponto 0 em que o gráfico se divide em duas partes iguais. O ponto 0 em que o gráfico divide-se em duas partes iguais. Só isso. Agora, por último, vamos fazer o estudo de sentido de concavidade da função. Como é que vamos fazer isso? É simples. Repara só no gráfico. Virou para onde? Virou para cima. Sempre que o gráfico vira para cima, o valor de A é positivo. O sentido vira para cima. Se o gráfico virou para baixo, é porque o valor de A é negativo. Você vai saber como representar. Já ficou a dica. Para mais estudo, o próximo vídeo, vamos trabalhar só simplesmente no estudo de expressão analítica da função que define o gráfico. Vamos determinar a expressão analítica a partir desse gráfico. Isso é muito simples, meu irmão. Só prestares atenção, vais entender como é que se faz o estudo da expressão analítica a partir de gráfico. Depois vamos fazer outro vídeo explicando
Como é que vamos determinar? Gráfico a partir da expressão analítica também, o caminho vice-versa. Muito bem. Para mais informações, está aqui nosso WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ter mais informações. Não esqueça de nos contactar para qualquer aula que quiser do modelo online presencial. Estamos lá.